Olá! O nepotismo, o gol de placa e a cotovelada. Foi esse o título do Dedo de Prosa do dia 10 de janeiro deste ano. Foi naquela época, naquela semana, em que o prefeito Ladinho nomeou a primeira parte de sua equipe, que até então já tinha a sua esposa e a sua filha, além da nora da vice-prefeita. Naquela prosa eu comentei que, embora estranha, viciosa e imoral a prática de nomear parentes para cargos comissionados, mesmo os considerados agentes políticos, não podia ser chamada de ilegal ainda. Lembro-me bem de mencionar que o palavrão nepotismo não podia ser empregado, por causa do entendimento do assunto nas instâncias jurídicas daquela época. Cá para nós é praticamente um gol feito com a mão ou em posição de impedimento validado por um juiz em jogo de futebol. Esta foi a minha comparação. Aliás, eu vou repetir um trecho daquela nossa prosa. Há quem diga que isso é uma prática comum, que qualquer eleito faria a mesma coisa. Pode ser. Há também muitos cidadãos que podem ter votado no prefeito atual pensando que ele inauguraria uma nova prática, um novo modelo de administrar com base na competência, na pluralidade, na ética e na moral. Tais cidadãos acabam de anotar um decepcionante cartão amarelo para o novo jogador, digo, o prefeito. Ele não se mostrou diferente e nem um pouco acima do senso comum, que pensa que tudo que a lei não proíbe é ético, divino e maravilhoso. Na verdade, se não tivesse nomeado nenhum parente para cargos em sua jurisdição, Ladinho teria feito o que se pode chamar de gol de placa. Mas gol de placa não é para qualquer um mesmo. Para completar, neste caso, ele não pode alegar problema com gramado, nem com a chuteira, nada. Não o fez porque não quis, ou porque não teve categoria para fazer. Com as nomeações feitas, o senhor Ladinho tratou de reforçar o orçamento familiar, independente de escolher as pessoas mais qualificadas para ajudá-lo a atender às demandas da população. Voltemos para o presente. Depois daquelas 3 nomeações feitas em janeiro, Ladinho levou ainda para a sua equipe a sua irmã e também o filho da vice-prefeita, totalizando então 5 parentes próximos, isso só no primeiro escalão. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal concluiu recentemente a sua posição sobre nepotismo, e o que era só imoral agora é ilegal. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ainda no mês de maio, orientou as promotorias das comarcas do interior a coibir a prática nas prefeituras. Assim, a promotora Josiane Moreira Soares Malaquias, no último dia 11 de junho, encaminhou recomendação ao prefeito Ladinho para que demita, em um prazo de 60 dias, todos os secretários municipais seus parentes. Ela o fez pelo bem do interesse público e em defesa do princípio da moralidade administrativa. Talvez esse fato veiculado em primeira mão aqui na Rádio Vida Nova essa semana seja uma das principais notícias da política municipal e talvez regional nos últimos dias. Talvez boa parte da imprensa local nem a considere importante, mas é. Com a possível troca de secretários em apenas 6 meses, algo acaba mudando de ritmo e até aquilo que se pode chamar de risco Guanhães aumenta, trazendo insegurança até para os empresários locais. Por mais que o substituto dê sequência ao trabalho, há sempre uma mudança em curso. Sobre essa possibilidade, liguei e enviei e-mail para a assessoria de comunicação da Prefeitura, que respondeu em nota assinada pela secretária de governo Anne Macedo. Ela escreveu, abre aspas, primeiramente gostaria de corrigir uma informação. Não são 6 os parentes, somos 5. O mesmo número da gestão anterior, inclusive.
o filho e a nora da vice, eu, bem como a filha, a esposa e a irmã do prefeito, que assumiram as secretarias de Agricultura, Governo, Fazenda e Planejamento, Assistência Social e Administração, respectivamente. Quanto às suas perguntas, ressalto que a administração sempre atendeu às recomendações do Ministério Público e não deve ser diferente dessa vez. O ofício está em análise no Departamento Jurídico e a Prefeitura pretende, sim, cumprir a lei. Sobre quem sairá e quais são os substitutos, peço apenas que aguarde a nota oficial da Prefeitura sobre o assunto a ser publicada em breve no site. Fecha aspas. Curiosa a observação, o mesmo número da gestão anterior, inclusive, acrescentada entre parênteses pela responsável pela nota. Estranhei o detalhe por se tratar de uma nota oficial. Para piorar, a informação não procede, pois o prefeito anterior possuía 2 parentes como secretários e o seu vice não tinha nenhum. O que também não era situação ideal, diga-se de passagem. Aí me pergunto, era essa a mesma secretária de governo que na sexta-feira passada esteve na Rádio Vida Nova reclamando de inexatidão nos meus comentários? Era sim a própria. Então, por que ela acrescentou o sutil detalhe inverídico e desnecessário nessa nota, já que ele não modifica nada? Na minha opinião, é uma tentativa de induzir a mídia despercebida ou acostumada a repetir o que já se diz. Todo mundo contrata parente. É, acima de tudo, no meu ponto de vista, uma intenção da assessoria de pintar o prefeito Ladinho como vítima injustiçada da cobrança do Ministério Público. Corretíssima e justíssima cobrança, diga-se de passagem. Se não foi cobrado antes, por inexistência de legislação específica e jurisprudência, agora a coisa mudou. Esperamos, manifestando e protestando, se for o caso, que elas continuem mudando. E agora que a PEC 37 foi derrubada, o Ministério Público deverá continuar fazendo sua parte para coibir abusos e preservando o patrimônio público. Precisamos muito de fiscais sempre alertas. Lembro-me da foto de um cartaz que vi na manifestação que levou cerca de 1.000 pessoas às ruas de Guanhães na semana passada. Ele dizia, é tanta coisa errada que nem cabe num cartaz. Numa prosa também não. Por isso, bola pra frente. Um abraço.